Tem crise no Cruzeiro. Detalhes da reunião do Pedro Lourenço com os jogadores. No Cruzeiro que não tá em dia, vamos combinar o futebol, né? Momento delicado, pressão da torcida, pressão no Pedro Lourenço. Por isso vamos pra Toca da Raposa, onde está a Maria Cláudia Bonucci, pra contar os bastidores de ontem, quinta-feira agitada. Mas antes, tem jogador de saída, Bonucci? Boa tarde, me conta. Tem sim, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, todo mundo que está com a gente no GE. O Cruzeiro anunciou o empréstimo do lateral esquerdo Marlon para o Grêmio. E o Cruzeiro pode receber, né, até 23 milhões de reais caso o Marlon participe de 20 partidas nesse período de empréstimo com opção de compra, tá? O Marlon viaja para Porto Alegre na próxima segunda-feira e desde ontem já não participa das atividades aqui na Toca da Raposa. Ontem, aliás, como você disse, foi um dia bastante agitado, né, nos bastidores do Cruzeiro, a começar que teve protestos de torcedores aqui na porta do centro de treinamentos. Um dos principais alvos desse protesto foi o Alexandre Matos, que é CEO responsável pelo futebol do Cruzeiro. Representantes dos torcedores entraram na Toca da Raposa, foram recebidos pelo Alexandre Matos e também por alguns jogadores e ficaram cerca de 1h30 lá dentro. Outros 6 atletas participaram daquela reunião, né, com o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Reunião essa que aconteceu na sede do supermercado, que o Pedro Lourenço também é dono. Foram jogadores considerados líderes desse elenco. O goleiro Cássio, lateral William, Lucas Silva, Lucas Romero, Fabrício Bruno e também o Dudu. Segundo apurou o GE, entre os temas abordados nesse encontro estiveram aquelas recentes declarações do Pedro Lourenço dizendo, né, para a imprensa abertamente que o clube errou em algumas contratações. Agora, essa instabilidade que o Cruzeiro vem vivendo, tanto dentro quanto fora de campo, lembra muito o início da temporada passada, como a gente vai ver agora na reportagem. O tempo parece não passar. E a história se repete. O sentimento de 2025 foi um jogo vergonhoso para nós. É parecido com o de 2024. É uma derrota que dói muito. Cruzeiro é um time que tem muita história. A derrota para o Mushuki Runa pela Sul-Americana trouxe a lembrança de uma das piores derrotas do Cruzeiro no ano passado. A eliminação na Copa do Brasil para o Souza da Paraíba. E as semelhanças com 2024 não param por aqui. Troca de treinador. Mais um ano sem o Campeonato Mineiro. E assim como no ano passado, o torcedor demonstra insatisfação com os resultados. O Cruzeiro está difícil. Tá difícil demais, com o plantel que tá, com o jeito que tá a situação aí. Não vai dar bom, não. Cruzeiro só tá perdendo e eu tô perdendo a paciência também. Já são 3 derrotas seguidas em 2025. Apenas uma vitória com o técnico Leonardo Jardim. Somente em um jogo neste ano o time não levou gol. Com uma folha salarial quase 2 vezes maior em relação à gestão de Ronaldo Fenômeno, os resultados não têm aparecido. Me parece que o Cruzeiro ele foi pro mercado assim, vamos trazer nomes fortes de impacto, porque aí eu vou convencer o torcedor. Convenceu por uma semana. Quando o Cruzeiro foi a campo, as coisas não aconteceram. Em entrevista ao jornal O Tempo, Pedrinho admitiu erro nas contratações e disse ter cobrado mais acerto nas escolhas de Alexandre Matos, gestor de futebol do clube. Ontem, jogadores do Cruzeiro se reuniram com a direção. Um dos temas da conversa foi justamente as declarações de Pedrinho sobre as contratações. De repente, os jogadores estão incomodados com tudo isso que está sendo falado e sendo exposto, né, para a mídia do patrono do clube. Também nesta quinta-feira, torcedores protestaram em frente à Toca da Raposa. Foi a primeira manifestação contra a diretoria desde que o Pedro Lourenço anunciou a compra da SAF do Cruzeiro em abril do ano passado. Fora Alexandre Matos. Esse é o desabafo do Cruzeirense hoje. Nós queremos Alexandre Matos fora do Cruzeiro. Estancar as coisas que vêm acontecendo de errado e continuar trabalhando, porque tem um ano todo pela frente. Em um ano que o Cruzeiro tem repetido os erros de 2024. Pelo menos por enquanto. Tá fraco, tá ruim, vai ficar bom. Brasileirão, e a gente espera sim um fim de semana com muitos gols. Tem São Paulo e Cruzeiro domingo 5h30 da tarde, jogo ao vivo na Globo, pode anotar. Sobre o Lautaro no Atlético Paranaense, hein? Como é que tá essa história? Verdade? Então, surgiu realmente essa informação lá em Curitiba, mas o que a gente apurou é que isso não vai acontecer, não procede. Inclusive está precisando se explicar
o Lautaro, né? Tá recebendo muita chance, perdeu um gol inacreditável lá no final do jogo no Mineirão, uma boa jogada do Caio Jorge, mas essa informação não procede. O atleta foi até alvo de alguns outros clubes aí na janela, né, para se transferir para outros clubes da Série A do futebol brasileiro. Isso tem um tempo já, o Cruzeiro recusou e agora não tem nenhuma negociação em andamento com o Atlético Paranaense. O Marlon deve ser a única saída neste momento. Repito, janela se encerrando hoje. Eu quero ouvir você falando aí da reunião da diretoria, viu, Samuca? Vai falar da reunião da diretoria com os jogadores ontem? Eu tinha falado ontem, né, sobre o que eu achava que deveria acontecer na quinta-feira, né, após uma derrota daquela para o Mushuc Runa, e sinceramente não sei se vai surtir algum efeito esse tipo de reunião. Acho que o melhor era todo mundo mesmo, departamento de futebol, Pedro Júnior, comissão técnica, todos os jogadores, sem exceção, para lavar a roupa suja, né? Como a gente diz muito no futebol. Então, só alguns foram, algumas lideranças aí que não vem liderando absolutamente nada, né? Neste elenco do Cruzeiro. Então, tomara que eu esteja errado e essa reunião aí possa surtir algum efeito neste momento. Algo precisa acontecer, né? O Adro já falou aí, teve a saída do Marlon, muita gente falou sobre uma mudança no departamento de futebol. O Alexandre Matos, alvo dos protestos, como o Adroaldo também trouxe, vem aí sendo cobrado muito, né, por parte do torcedor, mas a princípio ele continua uma pessoa que o Pedro Lourenço confia, e repito, pelo menos a informação atual é que não terá essa mudança no departamento de futebol. Acho que deveria também o departamento de futebol ser bem cobrado, porque a montagem do elenco, todo mundo já falou, né, trouxe bons jogadores, mas peças importantes aí precisam chegar também. Aí agora é só na janela do meio do ano, né? Janela nacional, o basculante, como a gente chama, essa janela nacional criada pela CBF, tá fechando hoje e não deve ter mais nenhuma movimentação. Mas tomara, CJ, que eu esteja errado e que essa reunião aí com alguns líderes ali do elenco possa funcionar. Bora falar agora sobre o custo-benefício de Leonardo Jardim. 2 meses e 1 semana à frente do cargo, 7 partidas, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Logo de cara acabou eliminado no Campeonato Mineiro, na semifinal, ao empatar 2 vezes com o América nas semifinais e perder nos pênaltis. Havia acabado de chegar, mal conhecia o elenco, beleza. Depois, uma intertemporada longa de praticamente 40 dias para ajustar o time, mas 2 derrotas na Sul-Americana, a única vitória que ele tem à frente do Cruzeiro diante do Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro e o 3-0 diante do Internacional. Os números são bem ruins e dá para dizer que o Leonardo Jardim custa caro. Ele e sua comissão técnica saem para o Cruzeiro pelo valor de 3 milhões e 300 mil dólares por temporada. Transferindo para a nossa moeda e dividindo por 3, estou incluindo também o 13º, e dá para dizer que o Leonardo Jardim tem direito a R$1,5 milhão por mês. Salário salgado para alguém que até aqui não conseguiu fazer com que o Cruzeiro respondesse dentro de campo. Só para completar, preciso dizer para vocês que repercutiu muito mal entre atletas do elenco do Cruzeiro a entrevista pós-jogo, derrota para o Mushuc Runa, em que o Leonardo Jardim assegura que já comentou com o presidente, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, de que esse elenco não está preparado para brigar pelos títulos como o Pedrinho imaginava. Se os jogadores não gostaram de todas as declarações do dono da SAF, posso assegurar que também ficaram chateados com a palavra do técnico cruzeirense. Bora falar do Cruzeirão, Cruzeiro aí que teve a quinta-feira muito agitada, tá? Infelizmente foi confirmada aí a lesão no Matheus Henrique, um jogador importantíssimo que ficará afastado por 3 meses. Ele será operado aí nos próximos dias, teve uma lesão no menisco do joelho direito, né? Ele se machucou praticamente sozinho no jogo da última quarta-feira e vai ficar de molho aí durante 3 meses se recuperando. E todo o tratamento do Matheus Henrique será realizado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, então desejar toda a sorte do mundo aí nessa cirurgia e que o Mateuzinho se recupere o quanto antes. Ontem também pela manhã tivemos reuniões, viu, entre Pedro Lourenço, Cássio, William, lateral direito, Lucas Romero, Lucas Silva e o atacante Dudu. Foi bem diferente daquilo que a gente imaginava e principalmente daquilo que o torcedor do Cruzeiro esperava, porque o torcedor gostaria que tivesse tido uma reunião sim, queria que nem tivesse treino ontem na Toca da Raposa, queria uma reunião do Pedro Lourenço, mas com todo mundo, envolvendo aí todos do departamento de futebol do Cruzeiro e todos os jogadores, porém, esses 5 atletas conversaram com o Pedro Lourenço e pelo que foi apurado aí pela reportagem da Rádio 98, foi uma conversa muito franca, não foi nem tom de cobrança, é o Pedro Lourenço buscando entender
dos jogadores, o que está acontecendo com esse elenco, afinal de contas, um elenco que custa aí por mês ao Pedro Lourenço mais de 20 milhões de reais e não está jogando nada, algo de errado existe mesmo. Então, o Pedro Lourenço ouvindo aí desses jogadores importantes a respeito do que está rolando com o grupo do Cruzeiro. Bem, no período da tarde o Cruzeiro realizou o treinamento e tivemos protestos de torcedores na porta da Toca da Raposa 2 e os alvos foram aí os jogadores que foram cobrados para honrar mais essa camisa do Cruzeiro, com razão o torcedor do Cruzeiro tá certo, e o principal alvo foi o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, muitas faixas de cobrança, algumas pedindo para que o Matos deixasse o cargo, enfim, então a coisa tá muito pesada pro lado aí do Alexandre Matos. Para poder finalizar, senhores, o Cruzeiro aí tem emprestando o Marlon para a equipe do Grêmio até o final da temporada. O Marlon vai por empréstimo até dezembro e se ele realizar aí 20 partidas com a camisa do Grêmio, o Grêmio vai pagar para o Cruzeiro aí algo em torno de 23 milhões de reais pelos direitos econômicos do jogador. Pro Marlon deve ser uma boa, né? Afinal de contas, ele vivia aí acompanhando as redes sociais do Grêmio, curtindo as postagens do time do sul do país, enfim. Então que ele seja muito feliz no tricolor gaúcho para poder... Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.